Papo Imobiliário com Gustavo Junqueira. Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o Raul Rezende. Para quem não me conhece, então eu sou formado em Relações Internacionais, sou pai do Joaquim e do Arthur, marido da Milena Nalim, e também sou coordenador de marketing da Imobiliária Junqueira, tá? Para quem está ouvindo a gente ou vendo a gente e não está entendendo o que está acontecendo, eu vou dar uma breve introdução, então, do que eu estou fazendo aqui hoje. Como você já pode ter notado no título desse programa, então, esse aqui é um podcast especial. A gente está comemorando um marco, que são 100 áudios do Papo Imobiliário no Spotify, tá? Para quem não conhece ou nunca ouviu falar do Papo Imobiliário, é um programa diário. A gente transmite ele na Rádio Jovem Pan, aqui de Piracicaba. Inclusive, um abraço aí pro pessoal da rádio. E ele é um programa de perguntas e respostas, no qual o Gustavo Junqueira, o nosso diretor, ele vocaliza ali algumas dúvidas das pessoas em relação ao mercado imobiliário, e a gente transmite isso diariamente. Em paralelo a isso, a gente tem a transmissão no Spotify, né? A gente sobe os áudios no Spotify, e a gente atingiu o número de 99 áudios. Então, esse aqui é o áudio número 100 que você vai estar ouvindo. Para quem não conhece, está ouvindo pela primeira vez, já convido vocês a escutarem a gente no Spotify. Esse vídeo especial também vai para o YouTube e para as redes sociais da Imobiliária. Então, se você está vendo aí no Instagram, Facebook, YouTube, te convido a compartilhar, já deixa seu like, deixa seu comentário, que se o pessoal engajar bastante, a gente tende a fazer mais conteúdo como esse aqui, tá bom? Aproveitando o gancho, falando de pessoas especiais, momentos especiais, muito provavelmente vocês ainda não saibam quem está aqui hoje, né? O podcast não sou só eu, então a gente tem alguns convidados aqui e eu vou apresentar eles para vocês, tá bom? Então, começando por ele é sócio-diretor da Imobiliária Junqueira. Ele atua desde os 10 anos de idade, é isso mesmo, 10 anos de idade no mercado imobiliário, formado em administração de empresas. Ele é pai do Vitória e da Cecília, marido da Vanessa Junqueira e também é atleta e professor de jiu-jitsu. Ele tem mais de 90 títulos e eu vou passar alguns destaques aqui. Ele é tetracampeão paulista, campeão brasileiro 2003, vice-campeão mundial 2003, campeão pan-americano em 2010, campeão brasileiro sem kimono em 2010 e campeão europeu em 2014. E ela, que é sócia-diretora da Imobiliária Junqueira, esposa do Guto Mioto, veterinária de formação, já está em um spoiler da conversa, e uma novidade para acho que a maioria das pessoas não sabiam. Ela é madrinha do Vitório, tia da Cecília e do Davi, tutora da Vicky e Catatal, e ela é atleta de Range Sorting Team Penning. Gastei todo o meu inglês aqui agora. E também é uma atleta de sucesso, com títulos como campeã nacional, campeã do campeonato Liga Leste Paulista, campeã Derby aberto e amador, tricampeã do campeonato RSBR, vice-campeã Potro Futuro, entre outros tantos títulos. Eu tenho aqui hoje, então, abriu a câmera, Gustavo e Luísa Junqueira. Muito bem. Olá, pessoal, tudo bom? Agora todo mundo está vendo a gente aqui. Muito obrigado pelo convite de vocês, obrigado por fazerem parte desse projeto. Quando a gente idealizou, né, pensou, falou, putz, será que eles vão querer, será que eles não vão? Mas logo eu dei a ideia, o Gustavo já animou, eu falei, meu, é isso mesmo, eles gostam desse tipo de conteúdo, é inovador, é diferente, então muito obrigado por vocês terem vindo e obrigado também por terem abraçado esse projeto. Eu que agradeço, Raul. Feliz de estar aqui. Que bom. Muito obrigado, Raul. Ideia excelente aí, como sempre, criativos, né? E pondo a gente aqui na saia justa. E não tinha, eu acho que Papo Imobiliário número 100, né? A gente merecia aí fazer uma coisa especial e vai ser legal. Vamos lá. Perfeito. Eu espero que quem esteja ouvindo também seja um momento proveitoso. O conteúdo que a gente vai trazer aqui, lógico, tem a ver com o mercado imobiliário, a gente vai falar no mercado imobiliário, não tem como, mas eu também quis trazer aqui nessa conversa pontos que a gente geralmente não toca no dia a dia, algumas outras informações
que vocês talvez não sabiam e agora vão passar a conhecer sobre eles. Para começar, é meio que de praxe a gente falar do começo, né? A fundação, a imobiliária, mas essa história da fundação, do pai de vocês, eu acho que já está meio batida nessas entrevistas, todo mundo sempre fala disso. Inclusive, eu vou convidar quem está assistindo, a gente tem uma minissérie no YouTube, são 3 ou 4 episódios, tem relato dos colaboradores, conta toda a história desde o início, tem relato do pai de vocês. Então, fica aí o convite para quem não conhece assistir a minissérie. Aqui a gente vai falar do começo sim, mas do começo da carreira de vocês. Né? Eu brinquei que o Gustavo começou desde os 10 anos, mas eu sei que tem um fundo de verdade nisso aí, então eu vou convidar o Gustavo a começar a falar e depois eu quero também saber da história da Lu. Aniversário de 10 anos, teve um parabéns ali para mim de manhã e depois o meu pai chegou e falou, olha, agora você tem 10 anos e assim como eu gostaria que você começasse a trabalhar. Então, a partir de agora você vai começar a ir na imobiliária comigo. Na parte eu estudava, na época ainda eu estudava de tarde, então eu ia de manhã. Eu comecei aí de manhã com meu pai e depois eu passei a estudar de manhã e daí eu ia toda tarde, né? Então eu realmente comecei há 10 anos. Inclusive, você lembrou, você estava falando dos meus títulos, você falou, 2003, viu? O da Luísa você não falou, você foi muito educado, né? A idade dos títulos. Então, sendo assim, né? Se eu comecei com 10 anos, esse ano eu completo 40, vou fazer 30 de mercado imobiliário, né? E na época, quando eu comecei, a gente não tinha computadores ainda na imobiliária. Então, simultaneamente, eu já comecei a fazer um curso de datilografia na época. Caramba! E a gente não tinha computadores na imobiliária, eram fichas. A gente controlava as locações, né, os repasses para os proprietários, os recebimentos do inquilino, eram umas fichas rosa, né? Então, eu lembro que a primeira atividade que eu exerci na imobiliária era arquivar essas fichas, porque usava diariamente as fichas e elas ficavam desorganizadas e você tinha que voltar para o arquivo em ordem alfabética. Então isso foi a primeira coisa que eu fiz na imobiliária. E daí ao longo dos anos eu fui passando por todos os departamentos, todos mesmo, sabe? Desde atender um cliente, na época a gente tinha um balcão que atendia todas as demandas ali no balcão, desde ficar no balcão, caixa. Não existia boleto na época, era caixa. Vocês recebiam uma espécie na imobiliária? Recebia em espécie ou cheque já na imobiliária e fazer depósitos e colocação de placa, tudo que você imaginar. Eu já passei. Era um trainee aos 10. Exatamente. Daí assim que eu terminei o segundo grau, daí eu já fiz a inscrição para tirar o Cresce e tudo, e daí foi indo. Eu comecei também a atuar com vendas. E daí foi embora, né? Então, essa é mais ou menos a história do meu começo, né? Perfeito. E você, Lu? Bom, eu também comecei muito nova, com 10 anos, mas não foi uma intimação assim, igual meu pai. Na verdade, acho que por ter o Gustavo, como irmão mais velho, sempre foi exemplo pra mim. Então, eu também lembro perfeitamente o dia que eu pedi pra trabalhar. Eu tava indo pra escola e eu tinha 10, 11 anos, não lembro a idade certa, e eu pedi pro meu pai se eu podia começar a trabalhar e ele aceitou. E desde então eu fiquei ali, também, a gente ia todos os dias, tinha aquela responsabilidade, mas também não era aquela obrigação de, esse é o trabalho, não era chato, não era maçante. Era bem descontraído, assim. Era. E também passei por um pouquinho de tudo, fiz também datilografia, mas não cheguei a fazer na escola, fazia na imobiliária mesmo, a gente tinha apostila, então eu fazia ali com a Sandra. Ela que com a Sandra? Ela que passou pra gente, pelo menos pra mim. E conforme a gente foi crescer, eu lembro muito bem que meu pai falava assim, você nunca vai chegar aqui e sentar na minha cadeira. Você vai ter que aprender a fazer tudo. Você tem que aprender a fazer... Que já é uma baita lição aí desde o início. E é o que a gente faz até hoje, né? É o que a gente faz até hoje. Para quem não conhece da nossa cultura, quem nunca trabalhou na imobiliária, a gente ainda tem esse costume de colocar as pessoas ali no início para conhecer, né? Funções que tenham conexão com todos os departamentos para daí sim começar a promover essa pessoa, colocar em posições de liderança. Com certeza. E já veio aí desde dessa idade, desde cedo. Sim. Que legal. E, lógico, né, essa influência do pai de vocês começaram muito novos na profissão.
Mas e se não tivesse tido essa influência, se ele tivesse deixado vocês livres para escolher qualquer outra coisa? Acredito que ele tenha, mas esse começo aí influenciou bastante. Vocês fariam outra coisa? Vocês pensam nisso assim? Ou vocês acham que não, que desde o início era isso que tinha que ser? Você sabe, Raul, que eu não sei, eu acredito que talvez as pessoas nasçam com uma vocação e o mundo ali, as coisas vão acontecer e vão convergir para isso. Uma época da minha vida, eu morei em São Paulo para treinar jiu-jitsu. Eu não me afastei da imobiliária, né? Eu tinha algumas funções, eu permaneci com algumas coisas que era possível fazer à distância, né? Mas eu morei em São Paulo uma época. E o meu professor, na época, ele chamou, viu, Guile, né? Meu apelido, viu? Vamos conversar aqui, vamos trocar uma ideia. Eu tô com uma ideia aqui, eu queria sua ajuda, cara. Eu queria que você fosse meu sócio nessa ideia. E o que era a ideia, né? A academia recebia muitos estrangeiros, assim, diariamente. Sempre tinha estrangeiros treinando lá, porque na época que eu morei lá, era a principal academia do mundo de jiu-jitsu. Era uma referência, né? Muitos campeões mundiais treinando junto ali todo dia. Então a gente recebia muita visita, né? Em São Paulo, na Vila Olímpia. E o que acontecia aí? O que era a ideia do meu professor? Era fazer tipo um pacote, né? Chamava Aliança Exchange. Era um pacote que a gente recebia esses estrangeiros no aeroporto, hospedava eles e eles treinavam na academia e tinham aulas particulares ali. Eram pacotes de uma semana ou até mais, né? Era uma imersão. Uma imersão e a gente dava o negócio pronto para eles, porque muita gente, né? Um americano, um europeu que vem para o Brasil tem a questão do medo, da segurança. Então, quando se oferece tudo isso, é um negócio mais confortável. E ele me chamou para meio que tocar isso junto com ele, principalmente essa parte de fazer, né, esse concierge aí, de buscar o cara no aeroporto. Hospedar o cara. Eu tinha uma noção de inglês, mas não falava nada e aprendi na marra, assim, nessa época, né? Sim. E daí eu cuidava disso também. Eu aluguei um outro apartamento no prédio que eu morava, ficava no andar de cima. E daí eu cuidava de tudo isso, né? De hospedar os caras e cuidar do apartamento para manter limpo, tudo. Mas foi tudo do zero. Eu teve que alugar o apartamento, comprar todos os móveis, mobiliar. Então, e daí na época surgiu essa reflexão, né? Eu falei, olha eu aqui de novo no mercado imobiliário, né? Pô, como que eu ia imaginar que isso ia acontecer, né? Então daí isso me faz pensar, né? Que às vezes você nasceu para aquela vocação, né? E por mais que você esteja fazendo algo completamente diferente, a vida te puxa para aquilo, sabe? E foi muito legal a experiência. Então, eu acredito que de qualquer forma eu ia estar nesse mercado. Já fiz outras coisas, até participo de outras coisas, o próprio jiu-jitsu, mas eu acho que eu ia acabar nisso de uma forma ou de outra. Perfeito. E você, Lu? Bom, meu pai deixou eu muito livre para escolha. Então, por mais que eu estivesse trabalhando lá desde muito nova, ele sempre falou, vocês vão fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. Então, o pai dele, também, isso é uma curiosidade, era veterinário prático. Na época não tinha faculdade, ele era um veterinário prático. Então, meu pai sempre gostou de animal, de cavalo, e passou isso para mim. E eu sempre gostei de cavalo, sempre tive essa paixão por cavalo, e meu sonho era ser veterinário. E ele sempre me incentivou a fazer veterinário. Nunca falou, não faça porque o seu negócio é imobiliário. Muito pelo contrário. Eu continuei ali trabalhando os primeiros 2 anos da faculdade com ele, aí parei porque eu acabei comprando uma clínica. Ele, na verdade, me deu de presente uma clínica. Então, eu me afastei por 2 anos da imobiliária. Mas ele sempre me incentivou a fazer o meu sonho. Tanto Perfeito. Eu como meus outros irmãos também. Nunca foi uma obrigação nossa a ficar na imobiliária. Tanto é que ele sempre falou, se vocês 3 não quiserem imobiliária, não tem problema. Um dia eu vou aposentar e vou vender. Perfeito. Mas acabou sendo muito natural essa escolha nossa. E esse período que você ficou na clínica, como que foi pra você, assim? Você gostava? Como que era o seu dia a dia lá? Descobri que eu não servo para ser veterinária. Mas assim, foi uma experiência que eu precisava vivenciar. Porque era um sonho, eu achava, né, que era um sonho que eu ia... Enfim, eu ia estudar, eu ia crescer ali. A hora que eu vivenciei, eu vi o que era, eu falei, não, isso não é para mim. Eu aprendi a a recuar. Mas foi uma experiência, assim, única. Eu acho que muita gente em 30 anos de mercado aí não consegue passar o que eu passei. Porque foi uma experiência ruim, ao mesmo tempo foi muito boa. Sim. Mas aí eu tive a sorte de poder voltar para a imobiliária e reconhecer o meu lugar ali.
Que bacana, que bom. E é um pouco do que o Gustavo falou, né? É o destino puxando vocês de volta ali para um caminho que é de muito sucesso hoje, a gente vê. O Gustavo falou bastante do jiu-jitsu, eu comecei falando, é muito presente na sua vida até hoje. Inclusive, mestre Flávio, dono da Aliança aqui de Piracicaba, irmão de vocês. E aproveitando esse gancho, o que você acha que o jiu-jitsu ajuda ou ajudou você no dia a dia como gestor, como proprietário da imobiliária? Tem alguma coisa uma lição que você tira do esporte na prática, no seu dia a dia? Tem diversas lições, mas eu acho que a principal, e até eu vou parafrasear aqui meu professor, né? É você ficar confortável no desconforto. Quando você treina jiu-jitsu, em diversos momentos, você vai estar sendo amassado, você vai estar com um cara mais pesado ali abraçando a sua cabeça, você já está cansado e não tem espaço nenhum para sair. E com o tempo, com a prática, você vai entendendo que a melhor coisa para você fazer nesses momentos é manter a calma, fica calmo, vamos procurar um espaço, vamos entender aqui o que está acontecendo e daí buscar uma forma de sair da situação. Mas com calma, ter o emocional para manter a calma nesse momento de desconforto. E isso é algo que acontece direto nos negócios, que surgem emergências, surgem situações que são situações às vezes graves, às vezes coisas difíceis, né? E eu acho que o jiu-jitsu me deu muito isso, me deu serenidade nesses momentos, sabe? De encontrar uma saída. Então, eu acredito que me ajuda muito nessa parte emocional, é manter a calma nessas horas, até mesmo que seja num momento, às vezes é uma conversa difícil, ou às vezes é uma situação que você não precisa resolver naquele momento, mas você precisa estar com o emocional ali tá pleno, tranquilo. né? Você precisa estar pleno para resolver o problema da melhor forma possível. Então, eu acho que isso é uma das principais coisas que o jiu-jitsu não traz. Tem muitas outras, né? Eu acho que a parte da disciplina também, né? Como eu fui um atleta, né? Como eu competia, você não tem como fugir disso. Você tem que ter disciplina, você tem que estar na academia todo dia. Quando eu morava em São Paulo, eu estava lá para treinar. Então não existia a opção de não me treinar. Você estava machucado, você vai treinar, mas você está com uma mão aqui enfaixada. Não, tudo bem, vai na academia e corre na esteira. Alguma coisa eu tinha que fazer, né? E então, assim, essa disciplina de ter constância nas coisas é outra coisa que o esporte me trouxe e que eu acho que ajuda muito aí, né, no ramo empresarial. Perfeito. E muito se fala hoje, né? Inteligência emocional, né? Uma virtude aí, algo que precisa se ter no dia a dia e até um convite, eu acho, para quem nunca fez jiu-jitsu, quem quer conhecer. A Lu fez jiu-jitsu, eu lembro. Fiz, faixa branca, 2 graus. Olha lá, tá vendo? E quem quiser conhecer também aqui em Piracicaba, Aliança, né? O mestre Flávio lá, pode ir que ele vai recepcionar todos vocês. Convidados. Todos convidados. Perfeito. E você, Lu, também é atleta, que é de Range Sorting Team Penning. Eu confesso que eu fui procurar o que era, eu meio que entendi, mas eu queria que você explicasse. Porque eu vi ali o pessoal... Uma das provas é separar os bois, acredito eu, que pelo que eu entendi, né? Você tem um boi diferente que você tem que levar Enfim, você pode explicar pra gente o que é certinho? Bom, antes de fazer o Range Short Team Penning, eu fiz durante 10 anos tambor. A prova dos 3 tambores, que acho que a maioria aqui conhece. Perfeito. Tem bastante rodeio. Aí passou um período que eu tinha 2 animais, os 2 machucaram juntos. E eu não tive outro cavalo para competir, então eu parei, deu um tempo. Aí surgiu o Range Short no Brasil, que essa prova é bem antiga nos Estados Unidos. Surgiu no Brasil e meu pai me convidou para assistir. E quando eu fui ver, eu fiquei encantada, porque é uma prova em dupla. Então eu participo dessa prova com o meu pai, que para mim é o melhor troféu do mundo. E a prova é legal porque é um curral, como se fosse em formato de um 8. Tá. Ficam os 8 cavaleiros no meio da pista e são 11 bois numerados, de 0 a 9. E um não é numerado, que a gente chama de boi sujo, que é o boi que atrapalha a gente. Então, o juiz, ele libera a pista, ele fala, a pista é liberada e sorteia o número. Um exemplo, número 8. Aí o cavaleiro sai, tira o 8 e passa pro outro lado. E vai por sequência até finalizar os bois. Caramba. E o menor tempo ganha.
É um xadrez É. do hípico. Junta velocidade, junta um pouco, eu falo que junta um pouquinho de tudo. Que é a velocidade, em sua inteligência, que você não pode também ir muito agressivo, você tem que ter calma, você tem que pensar na prova como um todo. E eu participo de muito campeonato. Então, por mais que eu ganhe uma etapa, eu tenho o campeonato inteiro pela frente. Então, eu tenho que pensar no campeonato inteiro, o que eu vou fazer, uma estratégia que eu faço para eu ser campeão do campeonato, que é a nossa fivela. A gente só ganha no final de todos os campeonatos. Que é o maior prêmio de É o todos. maior prêmio de todos. Que E bacana. minha primeira fivela eu conquistei nessa prova. Então, pra mim, não quero parar de fazer nunca. Perfeito. E você comentou dos cavalos machucados. O cavalo, ele é diferente para cada tipo de prova no esporte hípico? É hípico que fala, acho, né? Pode chamar isso. Ele é esporte equestre, né, que a gente fala. Cada cavalo a gente chama a gente fala papel do cavalo. Cada cavalo tem seu papel. Então, a gente fala de genética mesmo. Então, o cavalo, ele é próprio para correr boi, por exemplo, para montar com boi. Então, a genética, a gente vai cruzando as genéticas e vai formando os cavalos próprios para as modalidades. Então, tem o cavalo de corrida, que a gente fala, que ele é de corrida mesmo, que a gente assiste, e ele pode ser o cavalo de tambor. Tem um cavalo que é próprio para boi, que ele vai trabalhar melhor com boi, ele vai Que daí, tipo, gostar a do boi. habilidade deles É a habilidade. fica melhor para cada tipo de prova que ele vai competir. E um cavalo que não gosta de boi, por exemplo, ele não vai fazer uma prova bem feita. Faz Agora, o sentido. nosso cavalo, assim, que ele gosta, você sente que ele gosta, ele vai com o focinho, ele vai feliz. A gente fala que ele tá feliz, tá brincando, né? Sim. Então, cada cavalo tem o seu lugar. Perfeito. E também perguntando para você se tem alguma coisa na modalidade que você leva para o seu dia a dia, que te ajuda a lidar no dia a dia como gestora da imobiliária. Eu acho que é paciência e dedicação. Que quando você trabalha com animal, ele é igual ao ser humano. Nem todo dia você vai estar bem. Então, você tem que aprender a respeitar ele. Um dia eu vou chegar lá no sítio, eu vou querer montar, tô feliz da vida, mas ele não vai estar bom. Aí eu vou ter que respeitar e recuar e não montar. E tá tudo bem. Aí no dia seguinte eu vou voltar a entender que isso era só um dia e começar do zero. E tem dia que eu vou numa prova que eu precisava ir muito bem, ele não vai me entregar tudo. E tem dia que ele vai me entregar muito mais do que eu esperava. Então é aprender a respeitar. Acho que isso é... Mas eu demorei muito para entender isso. Até porque o meu pai, ele sempre gostou de pegar o cavalo desde novinho pra gente domar, colocar ele na modalidade pra gente conseguir competir. Nunca quis comprar um cavalo pronto. E é o mais difícil, é você ter um potro e fazer ele... Cuidar dele, criar ele. Da gente que treina, a gente que monta, a gente que faz tudo. Eu não tenho um treinador. Então eu aprendi com esse tempo que a gente tem que ter muita paciência e dedicação. Que bom, que legal. E agora, aproveitando aqui, eu queria perguntar para vocês como é trabalhar com o irmão ou a irmã. A gente tem muitos exemplos no mercado de pessoas que trabalham com as esposas, com parentes, mas acho que irmão ou irmã é algo especial. Eu sou filho único, não tenho irmão, então eu não tenho essa conexão que as pessoas falam que existe entre os irmãos, mas eu vejo nos meus filhos. Joaquim tem só 8 meses e hoje, inclusive, ele aprendeu a falar Arthur. Foi a primeira palavra que ele falou. E eu já vejo ali que eles são muito colados, são muito conectados. E isso para vocês existe? Como que vocês veem isso na hora de dividir ali a função, de conversar? Vocês deixam isso de lado ou não? Como que vocês fazem para lidar com isso no dia a dia? Primeiras damas. Bom, vou ser bem sincera, eu acho muito fácil. Eu acho que se o Gustavo não fosse meu irmão, não daria certo. Acho que... Eu não sei explicar, mas eu tenho muita liberdade com ele, existe muito respeito, e a gente acho que sabe dividir bem o que é imobiliário, o que é casa. Então, não sei, pra mim é fácil. Espero que seja bom. E aí, agora? É isso, eu acho que ela resumiu, né? É fácil também pra mim. E eu acho que acima de tudo é o respeito. A gente brigava muito na infância, né? Nossa, eu brigava muito. Eu apanhei muito. Sério? Não é. Levava uns amassos. Eu protesto. Era quando eu não treinava, depois que eu comecei a treinar, né, eu acalmei, eu descontava os outros. Mas na infância, assim, a gente não teve essa proximidade na infância, eu também não tive com o Flávio. Eu sou 3 anos mais velho que a Luísa e 6 mais velho que o Flávio. Eu não era próximo deles na infância, mas a gente é muito próximo hoje. Eu com a Luísa na imobiliária e com o Flávio no tatame, todo dia ali a gente sai na mão mesmo.
A infância não foi assim, mas eu acho que adulto, as coisas, eu acho que muito em virtude da criação que a gente teve, eu acho que nunca teve, eu acho que inveja, nunca teve isso, muito pelo contrário, eu sempre senti que eles, né, tanto o Flávio quanto a Luísa sempre torceram muito por mim, e eu também torço muito por eles, e a coisa flui, o negócio é bem orgânico. Muita gente me pergunta sobre sucessão, né? A sucessão familiar, a gente até, você comentou no começo, esse Sim. assunto já é bem batido, né? Mas eu acho que parte dessa sucessão, que é algo que pouca gente comenta, que eu não sei se meu pai, o quanto meu pai pensou nisso, ou se também para ele foi orgânico, porque meu pai também se dá muito bem com as duas irmãs dele, mas, pô, foi tudo tão natural, mas eu acho que teve muita influência dele, né? Os exemplos, minha mãe também, muito ligada aos 4 irmãos dela, sabe? Então, eu acho que isso acabou sendo exemplo para nós, né? Então foi bem orgânico, não teve nada, não teve nenhum psicólogo aí no meio para organizar as coisas, sabe? Não tivemos nenhuma fase, nenhuma crise, graças a Deus, isso nunca foi um problema pra gente. Que bacana. E que bom, e a gente vê isso no dia a dia, quem trabalha com vocês vê essa sinergia ali, esse contato que eu acho que é bem diferenciado mesmo, se fosse outro tipo de relação, né? Porque foi o que você falou, a liberdade que vocês têm como irmãos, eu acho que nenhuma outra relação traria, assim. Então dá pra ver que vocês se conectam ali de uma maneira diferente. E agora eu vou mudar um pouquinho aqui o assunto e falar um pouco do projeto Papo Imobiliário, né? Daqui a pouco vai rolar aí na tela o logo, que foi um projeto que a gente adotou já fazem uns 3 anos, eu acho, né? Começou com a Jovem Pan, a gente está lá até hoje. E quem, assim, dá as caras ou dá a voz, né, para o papo é o Gustavo. Então eu queria saber de você como que esse projeto surgiu, qual que é a ideia dele, por que a gente está há 3 anos com ele, porque, assim, tem projetos que a gente não dá certo, a gente não, né, declina ele, não continua, e o papo se mostra aí todo ano revigorado, é algo que a gente gosta de fazer, eu acredito, espero que você goste. E conta pra gente como que começou esse projeto. Tá, peço até perdão, porque talvez eu erre alguma informação aqui, talvez assim, se voltar ao passado, não foi bem assim, eu vou falar o que eu lembro, tá? Tá. Na época a gente estava com a Ju Ferraz ainda, Perfeito. com vocês na equipe. Abraço pra Ju. E ela veio com a ideia de tipo, dar uma diversificada em mídia e voltar a fazer rádio. E daí eu sou meio avesso às mídias tradicionais, né? Mas o rádio tem uma coisa que me pega dele, que é assim, você tá no carro, você tá ouvindo rádio, você não tem como fugir, você não tem como pular os stories ali, você vai ter que ouvir o que tá sendo transmitido, né? A TV hoje já caiu completamente em desuso porque o cara assiste o que ele quer, ele muda de canal, mas o rádio no carro, você não muda de estação, é difícil, né? Você tá dirigindo ali. Eu falei, interessante, e eu mesmo escuto rádio com frequência. Então, surgiu essa ideia de fazer algo no rádio. Só que eu não queria fazer uma propaganda clássica. E isso está cada vez mais em desuso, né? Porque quando você faz uma propaganda, porque a Imobiliária Junqueira tem 40 anos de tradição, sabe, somos nós falando de nós mesmos, né? Falando bem da gente mesmo, né? Então, acho que quando a gente fala da gente mesmo, não significa nada, né? Essa autopromoção é algo que eu acho que cada vez mais as pessoas até veem com desconfiança, Tem uma né? aversão, Pô, se ele é tão bom, por que ele precisa ficar falando dele mesmo, né? É chato, né? Então, a gente tinha vontade de fazer rádio, mas eu não queria fazer uma propaganda tradicional. E daí, assim, fomos pensando, e daí surgiu essa ideia, né, de fazer como se fosse um informativo, né? A gente está fazendo uma entrega para todo mundo, né, para os ouvintes ali, falando alguma informação, né? Daí a gente chegou nesse formato aí que é hoje, né? Que é
é sempre uma pessoa me perguntando e eu respondendo aí uma dúvida que acaba sempre sendo uma dúvida geral, né? De várias pessoas, né? E funcionou muito, eu acho que 3 anos já, né? Já. 100ª edição, 3 anos. Passa rápido. Passa voando, Passa né? voando. Não dá nem pra ver. E é muito legal. Uma coisa que aconteceu depois disso é que ninguém mais, as pessoas me encontram, e às vezes são pessoas que não são tão, me conhecem, eu conheço a pessoa, mas não tem intimidade. E geralmente você quebra o gelo, né? Falando do tempo, tá frio hoje, né? Tá calor. Aquela conversa de elevador. Hoje é unânime. Aqui em Piracicaba, quebra o gelo comigo falando do Papo Imobiliário. Lá não tem jeito, né? É diário, né? O programa. Isso é outra coisa que eu acho que se a gente analisar profundamente, talvez seja a principal coisa. A gente tem constância. A gente está todo dia na rádio, são 2 inserções, acho, né? Todo dia. O programa é gravado, né? E todo dia a gente está lá, né? Então, pô, inevitavelmente as pessoas vão acabar ouvindo ali, nem que seja uma vez por mês, né? A pessoa vai estar sempre ouvindo, e eu acho que essa constância é algo que pra gente tem um retorno legal, né? As pessoas vão estar sempre lembrando aí da nossa marca. Só lembra do jingle. O jingle é muito maravilhoso. É, muito bom. A gente tem uma boa história do jingle. Um outro podcast eu falo sobre a história do jingle, que foi a criação do jingle, que é muito boa. E agora... Assim, não lembro muito bem. Eu fiquei curiosa agora, Raul. Eu vou contar então. Vai. Já que eu puxei aqui o gancho. Agora você fala. A gente teve a ideia, né, no marketing, a Ju encabeçou, e o jingle, ele na rádio funciona super. Inclusive é algo que toda vez que a gente fala do papo, a gente fica relembrando de jingle do Teanísio Automóveis, da Flaffer Baby, enfim. Porque é isso, é a constância e é algo que fica no subconsciente. Então você começa, papo imobiliário. As pessoas já trazem aquela recordação e sabem do que a gente está falando. E eu também confesso que eu tinha um sonho de ter um jingle, de criar um jingle. Eu achava maravilhoso isso. Pra quem assiste Two and a Half Men, tem o Charlie lá que cria jingles, enfim. E quando a gente passou a ideia para o Jovem Pan, nas tratativas, eles falaram, olha, agora chegou a hora do jingle. Vocês vão ter que inventar isso aí da cabeça de vocês. A gente falou, putz, como que a gente vai fazer um jingle? E eles passaram um contato do rapaz que cria. Existe mesmo nessa profissão, é a pessoa dedicada a isso. Ele é geralmente um instrumentista ou um músico e ele tem os catches, né, os acordes que ele coloca ali para deixar registrado, enfim. E as tratativas foram por WhatsApp. Então eu não lembro o nome dele aqui, até me desculpe, o criador. A gente conversando com ele e ele começou a mandar áudio das ideias. E eram áudios assim maravilhosos, porque ele fazia brududum, papá! E daí ele mandava outro áudio. E daí a gente pode fazer assim, papo, imobiliário! E ele mandou assim uns 15 e a gente ficou uma semana ouvindo aquilo, assim, eu achava brilhante aquilo até a gente escolher. É uma história muito boa e eu perdi. Eu tenho uma tristeza muito grande porque eu perdi esses áudios, eu gostava muito de ouvir eles. E enfim, um abraço pro criador aí do jingle, que eu não me recordo quem é, e é essa história que eu acho brilhante, da criação do jingle do Papo. E também aproveitando a conversa do Papo, como que isso acontece? Como que são os bastidores da gravação? Como que são as perguntas selecionadas? Então, hoje a Carolyn, né? Acredito que você também contribui com as perguntas, né? A gente tem ideia. Já em outras épocas, aliás, eu preciso voltar a fazer isso. Eu abri a caixinha, né, no Instagram, me mandem perguntas. Chegavam algumas perguntas. Às vezes eu conversando com algum cliente, ele me faz alguma pergunta e eu até falo, ó, isso aqui é bom, hein? Isso aqui vai pro Papo Imobiliário, né? Porque as perguntas não é qualquer uma que dá para levar para o rádio. Porque no mercado imobiliário tem questões complexas, que são perguntas que vão demorar muito, são respostas mais longas, né? Então tem coisa que não dá para ir para o Papo Imobiliário. Então, as perguntas que a gente escolhe, né, elas precisam ter respostas que possibilitem aí a gente sintetizar, né? Isso, precisa dar 1 minuto ali o spotzinho, né? Então as perguntas são feitas dessa forma, são várias fontes ali. A gente grava ali uma vez a cada 2 meses, então grava ali umas 10 perguntas e a resposta sou eu que faço. Isso
há alguns meses eu confesso que eu tenho uma ajuda ali do ChatGPT, mas Na hora de elaborar. eu que reformulo ali essa resposta, né? Eu vejo se está de acordo com o que eu penso. Muitas vezes não tá. Eu pergunto pro ChatGPT, ele me responde uma coisa nada a ver, que não é o que eu responderia, daí eu mudo então assim, sou eu que acabo respondendo mesmo as perguntas, escrevo o texto e ao contrário do que parece, né, essa parte é a parte mais demorada para fazer as respostas, porque é aquilo, às vezes eu olho a resposta e falo, putz, isso daqui vai dar 1 minuto e meio, 2 minutos, fica muito longo, daí você tem que sintetizar. Daí você sintetiza, fica ruim. Fala, nossa, Perde, mas né, ficou muito a resumido, essência. ficou esquisito. Daí você tem que mudar, em muitos casos você tem que mudar até a pergunta, né? Adaptar a pergunta. E é assim que funciona. Então daí a gente faz todo esse roteiro e daí eu vou pra rádio, vou junto com a Carol ali, a gente grava rapidinho, acho que é a Gisele que grava a pergunta, né? Sim, a Junto voz que coloca com o Rogério ali, que é o Davi nosso da pergunta. produtor ali, né, na rádio. Um abraço pro Rogério, pro Jairinho, pra Gil ali da rádio, pra dona Ana, que é a nossa cliente, amiga aí de décadas. Então, é assim que funciona. Perfeito. E como que a gente criou, né? Como que a gente chegou à conclusão de que seria interessante colocar também, disponibilizar também no Spotify os áudios do papo? Você se recorda? Eu acho que assim, eu acho que eu queria, é um conteúdo que dá trabalho de produzir, né? É um negócio trabalhoso e assim, pô, a gente usa o conteúdo ali durante um período, durante 1 mês, 2 meses, e depois aquilo sumia, né? Raramente a gente reaproveita algum papo imobiliário já gravado para passar em outra época, mas as coisas se perdiam. Então eu acho que foi para sintetizar tudo isso e deixar até público, né? Daí a gente resolveu levar tudo para o Spotify também. Então é um convite, quem quiser ouvir tudo ali, tá tudo organizadinho ali por ordem. E é bem legal, tem muita informação ali. Perfeito. Então, foi dessa forma. Então, para você que está assistindo no Spotify, né, na sequência já emenda aí as perguntas, pode ir acompanhando. Quem não está no Spotify, no YouTube, rede social, então é só digitar lá Papo Imobiliário, é a logo do microfone. A gente vai estar agora com 100 áudios, que é esse que a gente vai subir. E falando sobre projetos e iniciativas, eu queria aproveitar e perguntar para a Lu se teve algum projeto ou iniciativa que ela entregou na imobiliária, abraçou, e que ela se orgulha de ter participado, de ter entregue e ver concretizado hoje no dia a dia da empresa. Eu acho que não existe um projeto ou uma coisa ou outra que eu fiz. Eu acho que a gente sempre participa de tudo. E o mais gostoso é participar junto com as pessoas que estão com a gente. Então, quando eu vejo qualquer coisa ali sendo realizada, sendo concretizada e dando certo, eu sei que eu fiz parte, mas eu sei que tem muita gente por trás de mim fazendo acontecer. Então, não tem nada que eu fiz sozinha que, não, isso aqui fui eu que fiz, não. Acho que tudo é uma coisa só, né? Sim. Não é uma pessoa só, mas é uma coisa só. Maravilha. E é legal ver isso, porque a gente que trabalha lá na imobiliária sente esse apreço, assim, de tudo que a gente traz de ideia. E eu acho que isso é muito relevante. A gente estava na CIP recentemente, eu, Gabriel e Bruna Riva, que foi a palestra de inovação. E o primordial, assim, na hora de dar ideias inovadoras, né, levantar esse tipo de ideia, é não receber uma negativa, que é algo que vocês nunca fizeram. Por mais que seja uma ideia maluca, uma ideia que para a pessoa que está dando ali pareça ser super absurda, vocês abraçam isso, né? Recebem e vão ali, né, trabalhando, melhorando, vendo o que é viável e o que não é. E eu acho que é muito do espírito que a gente tem no dia a dia, né? Tudo que a gente faz que dá certo, de inovação, que é diferente, vem desse aval de vocês de receber a ideia e ir ali trabalhando com a gente, que é muito bom. E é muito satisfatório a gente receber ideias. A gente vê que a pessoa está engajada, ela quer melhorar, então por que não, né? A gente tem que tentar. Pelo sim, pelo não, a gente tenta. Perfeito. E o pessoal sobe muito lá da ideia? Podia subir mais. Cuidado com isso aí, cara, que vai fazer fila. Vamos fazer fila. Vai fazer fila na escada. Não, mas no geral, sim, o pessoal dá bastante ideia, a gente tem um pouco de tudo, né? É o dia a dia, eu falo que são pequenas coisas que fazem as diferenças, não é aquela grande ideia que vai mudar tudo. Mas são pequenas coisas que no dia a dia eles trazem pra gente, que faz acontecer, que faz melhorar. Perfeito.
Você sabe que eu acredito que, vendo a sua pergunta, escutando aqui a resposta da Luísa, existe uma grande injustiça no mundo empresarial, que é, a gente acaba, até sua pergunta, né? A gente acaba querendo ouvir histórias, né, de uma grande ideia, né? Não, a Luísa poderia ter respondido. Eu sei coisas que ela fez que poderiam ter sido uma boa resposta, né, de uma grande ideia, de uma grande coisa que ela fez. As pessoas gostam muito disso, se apegam muito nisso, mas isso não é o mais importante. Eu acho que o mais importante é mais ou menos o que ela respondeu, mas são as pequenas coisas e a constância com que elas são feitas. Então, falando da Luísa, eu vou responder a pergunta dela também aqui na minha visão. Eu acho que o que ela faz muito bem é ter constância de, no dia a dia, seguir o plano, seguir a estratégia. Eu acho que é o dia a dia, o olhar que ela tem para as pessoas, de não só olhar, mas também ir conversar e dar atenção e sorrir, e entender, entendeu? Isso eu vejo que é uma coisa que ela faz muito bem. Então, só que isso não é muito valorizado, né? Porque parece fácil fazer, mas vai ter constância para fazer isso. Vai fazer isso todo dia. E constância também é a coisa mais difícil da constância, é você conseguir fazer todo dia, porque todo dia você não tá bem. Tem um dia que você vai estar ruim. Você não vai estar animado para ir conversar com as pessoas e sorrir, dar atenção para elas, e tomar um café e ouvir a ideia delas. Por exemplo, ela poderia ir se fechar lá na sala, na sala que a gente fica e não falar com ninguém. Mas ela não é assim, entendeu? Então, faça sol, faça chuva, ela tá ali tendo constância nisso, né? Em ouvir, em estar em contato com as pessoas. Então, isso para mim é muito mais importante do que você ficar tendo grandes ideias, né? Então, é o que eu penso sobre isso. Perfeito. Olá, tá vendo que baita elogio? Eu acho que é muito do que a Lu falou também da parte atleta de ser, né? De ter começar com um objetivo em mente. Acho que os hábitos das pessoas altamente eficazes fala, né? Você tem que ter um objetivo, você tem que saber para onde você vai. Quando você tem propósito, é isso. Então, faça chuva ou faça sol, você tá ali, coloca um sorriso na cara, recebe as pessoas, e a gente vê mesmo isso no dia a dia da Lu. Que de novo aí, parabéns por ser assim, né? E falando então de dia a dia, falando de desafios, de coisas que vocês enfrentam, tem algum desafio ou alguma dificuldade que vocês, como gestores, sentem que hoje é mais presente no dia a dia de vocês? Vocês já anteciparam alguma coisa sobre lidar com as pessoas, tratar as pessoas? Vocês acham que esse é o maior desafio hoje, ou tem outras coisas que vocês se preocupam, que acham que é o que está mais presente no dia a dia ali de vocês? Quer responder primeiro? Pode ser. Bom, eu acho que qualquer empresa, qualquer coisa na vida, né? Se a gente não tiver pessoas, a gente não funciona. Então, eu acho que não é nem desafio, mas acho que é o nosso objetivo, é que todos ali que trabalham com a gente estejam bem. Eu entendo que se todo mundo estiver bem, é lógico. Tem coisas que a gente não consegue fazer o bem para todo mundo toda hora, mas a gente tenta o máximo. A gente dá o nosso máximo para que isso aconteça. Então, eu acho que o nosso maior objetivo é esse, é que as pessoas estejam bem, trabalhando felizes, cresçam com a gente, entendam todo o processo, que tudo tem, né, o seu processo, e que a gente quer que todo mundo esteja bem com a gente. Isso foi muito... Não, é isso. Eu vou complementar um pouco. Eu acho que essa questão do desafio, né? O que são os nossos desafios pessoalmente, assim? Até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, nós lidávamos diretamente com todos os colaboradores da imobiliária. E hoje isso mudou. Hoje, temos líderes em diversos departamentos. E a gente não está mais em contato com todo mundo. É impossível. Hoje a gente tem mais de 100 pessoas trabalhando com a gente. Não tem como a gente dar atenção para todo mundo. Então a gente tenta, né? A gente tenta, da melhor forma possível, focar nos líderes para que eles façam essa ponte com a gente. E
isso para a gente é um grande desafio, né? Fazer com que a cultura da empresa, fazer com que os processos cheguem lá na ponta também. Só que agora a gente tem os intermediários, os nossos líderes, né? E isso é um dos grandes desafios nossos, porque não é fácil, né? A gente não tem nenhuma liderança assim que, pô, a gente gosta, a gente quer todos, a gente vê todos se desenvolvendo, né? Então, mas é um desafio, não é uma coisa fácil, não é uma coisa orgânica. Cada um tem um estilo, então a gente não pode ir e querer, tipo assim, fazer uma coisa que vai servir para todos os líderes, né? Eu vou chegar para todos os líderes e vocês vão falar assim com os seus liderados ali. Mas, pô, cada um tem seu estilo, tem um jeito, né? Então, a gente tem que entender essas diferenças, eu acho que isso é um grande desafio, é um desafio para nós também. E além dessa parte, né, uma outra questão que eu queria comentar sobre isso, o que era que me deu até um branco agora? A gente está falando dos desafios, das pessoas, os líderes. Sim. Um outro desafio é que a maioria desses líderes, não só os líderes, mas também os liderados, todo mundo, já são pessoas de outra geração do que a nossa, né? Eu vou fazer 40 anos e a gente está contratando gente com menos de 20 ali, a metade da minha idade. E tem muita gente ali nessa faixa, né? 20, 25, até 30. E já é outra geração, já é diferente. E o que a gente vê é que essa geração, eles têm pressa. É uma geração que, sabe, quer ver as coisas acontecendo rápido. Então, são pessoas que, assim, na maioria dos casos, ela não entende que, às vezes, as coisas levam um processo. Ela quer ser promovida, por exemplo. Ela tem um objetivo, ela sonha mais alto e ela quer crescer, e eu adoro isso. Provavelmente, se a pessoa não fosse assim, ela também não seria contratada. Sim. Isso é um grande desafio também para a gente promover oportunidades para essas pessoas. Mas as coisas não acontecem rápido. Então, assim, um dos papéis nosso é fazer com que as pessoas entendam isso de fato, né? Não é só falar e, tipo, às vezes a gente fala, mas a pessoa não entendeu, ela continua tendo pressa. Então, assim, fazer as pessoas entenderem isso, terem paciência, que tudo é uma construção, tudo é um plantio, que não adianta, né, querer ir, ser promovido, virar chefe ali, virar líder e depois você não tem base para isso. É todo um preparo que tem que ter, né? Não é tão simples. Então, assim, nesse processo, nós também já cometemos muitos erros de... O que são os erros comuns? Às vezes, demorar para promover alguém, demorar para criar uma oportunidade para aquela pessoa e, às vezes, também correr demais, entendeu? Promover gente que não deveria ter sido promovida, daí a pessoa não estava preparada para liderar. Daí a pessoa quis, ela ficou feliz naquele momento que ela é promovida, mas depois, quando ela viu que, pô, agora eu tenho responsabilidades diferentes. Então, esses são grandes desafios aí que a gente enfrenta no dia a dia, mas graças a Deus eu acho que assim, no fringir dos ovos aí, a gente vem sendo bem sucedido aí, né? Entre erros e acertos, eu acho que a gente acaba fazendo mais acertos aí, modéstia à parte, e vem dando certo aí. Eu vejo isso também como líder, né, gestor de um departamento. Eu tive que, na prática, entender isso um pouco também, porque o que acontece geralmente, né? Você tem uma pessoa técnica que vai hiper bem em tudo, vai bem nos processos, e geralmente é essa pessoa que se destaca, e daí você fala, não, vamos promover essa pessoa, vamos colocar ela como um líder ali, mas o que vocês fazem, que eu vejo pessoas de outras empresas não têm esse respaldo, é a capacitação para ser um líder. Porque você acha que o dia a dia do líder o cara senta ali e tá aqui, toma um café, conversa ali com a diretoria e, é um trabalho que as pessoas não têm noção. Assim, você ligar o seu PC, sua máquina, abrir seu programa e fazer rodar é imensamente mais fácil do que você fazer isso com uma pessoa. Você pegar uma pessoa e fazer ela rodar, fazer ela entregar, criar esse desafio para que ela esteja, né, no equilíbrio entre engajada e entregando, feliz. São muitas nuances que as pessoas não fazem a mínima da ideia. E vocês fazem isso muito bem.
Inclusive, eu lembrei de algo que eu não coloquei aqui, que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é o Junk Academy, né? Que foi algo que foi elaborado, acredito que muito desses desafios contribuíram para a criação do Junk Academy. A gente começou as gravações aqui no Espaço do Davi, inclusive, ontem, e eu queria que vocês falassem um pouco, acho que a Lu pode começar falando um pouco, desses desafios que a gente tinha na hora de capacitar as pessoas, receber as pessoas. Tem muita gente que entra na imobiliária, não sabe o que é um ramal. E são coisas que pra gente é tranquilo, né? Você pega ali, liga, é um telefone que liga internamente, mas são informações que ninguém aprende na escola, né? Ninguém tem aula de administração na prática, de mandar e-mail. Mandar e-mail é uma coisa impressionante. A gente teve aula da Totti falando sobre como redigir um e-mail, porque as pessoas não têm cordialidade, não colocam acento, não pontuam nada. Então, e não é todo mundo, né? Tem gente que já vem bem completo, mas existe esses problemas ali no dia a dia, e eu acho que o Junk Academy existe muito relacionado a isso. O que você acha, Lu? É isso. O Junk Academy nasceu, foi uma ideia do Gustavo, na verdade, de a gente gravar vídeos com conteúdos de treinamento do nosso dia a dia, coisas simples, que nem um e-mail, que pra gente é simples, até coisas mais complexas, que é tudo voltado para a imobiliária. E a nossa dificuldade era a seguinte, que a gente treinava uma pessoa, aí no dia seguinte entrava outra. Aí tinha que treinar de novo. O treinamento não era igual, não era eficaz. Então a gente sentia essa dificuldade, que um era treinado de um jeito, o outro tinha outro jeito de treinar. E muitas vezes não era eu e o Gustavo treinando, não era que a gente tem a nossa cultura, né? Então a gente queria passar isso para todo mundo, e nem sempre era possível. Então a ideia surgiu daí, de a gente começar a gravar vídeos com treinamentos, mostrando o que a gente espera, o que a gente quer do nosso jeito. É lógico, do nosso jeito que eu digo, da imobiliária. Sim. E que todo mundo assista igual. Não tenha diferença, que todo mundo possa aprender igual. Então, resumidamente, é isso. Perfeito. Gustavo, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que muito, até do que eu falei anteriormente, né? Essa distância que hoje a gente tem das pessoas que entram na imobiliária, né? Uma parte a gente resolveu com o Junk Academy, porque a gente não consegue ter o contato diretamente com todo mundo, mas com o Junk Academy a gente consegue. Então, por isso que até a ideia, né, da gente mesmo, a gente grava, acredito que a maioria dos vídeos hoje tem outras pessoas, você já gravou, ontem foi a Patrícia Totti, a Ju também já gravou, e vão ter outras pessoas, né? Mas é legal ter isso, porque daí é uma forma das pessoas terem contato comigo, terem contato com a Luísa. A gente quer... Hoje, o Junk Academy, ele é muito focado nos nossos processos, né? Em nós explicando como as coisas funcionam e por que elas são assim, porque isso é outra coisa, eu vejo esse erro em muitos lugares, nós mesmos já cometemos muitos erros, que é chegar, você contrata uma pessoa e você fala, olha, você tem que fazer a coisa dessa forma, tá bom? É assim que faz. E só. Daí você não explica o porquê assim. A pessoa, quando ela não entende o porquê, ela pode até fazer no começo, mas logo vai desandar isso daí, porque ela acha que aquilo é errado, né? Então, assim, e às vezes né? Às vezes é. Então, Sim. por isso que é importante explicar o porquê, e se a pessoa, mesmo entendendo o porquê, ela consegue daí argumentar, mas e se fizer assim, assado? Daí ela consegue contribuir com ideias. Então, assim, hoje, voltando, né? O Junk Academy ainda é muito focado em nós explicando os processos, como que funciona, o porquê das coisas, mas a ideia é que a gente comece também com um conteúdo até motivacional, até fugir um pouco também só dos processos, né? Que é para as pessoas nos conhecerem melhor, para a gente conseguir também propagar a nossa cultura, né? A nossa cultura tem que vir da gente, tem que vir de cima, né? Não adianta, né? Então essa foi a ideia. E aquilo, né? Treinamento. Todo mundo já está cansado de ouvir isso daí, né? Que precisa treinar, precisa qualificar os colaboradores. Só que quando isso depende de pessoas, quando os treinamentos dependem sempre de uma pessoa ensinando outra junto, isso daí fica muito irregular, né? Porque daí é aquilo, né? A pessoa não está num dia bom,
Às vezes você faz uma Às reunião. vezes esquece Às vezes esquece. Às vezes, por exemplo, vamos supor que a gente qualifica o nosso pessoal só presencialmente. Daí hoje eu vou fazer um treinamento com os nossos corretores. Daí tem lá, todos os corretores de vendas, por exemplo, 25 corretores numa sala, só que um faltou, e aí? Ele perdeu esse treinamento. Ah, mas todo mundo vai participar. Beleza, só que daí amanhã entra um novo. Daí ele já não tem esse treinamento. E também não tem todos os anteriores. Então, E se alguém for passar, não passa da maneira com... Né? É, Sempre tem fala. o viés da pessoa que está falando. Então a mensagem também vai se perdendo depois. Exatamente. E não que o que eu fale seja perfeito. Às vezes eu também não falei uma coisa importantíssima, mas daí o Junk Academy permite que você grave um outro vídeo. Não, ó, esqueci daquilo, mas está aqui. Fiz um outro vídeo só sobre isso. Então é outra coisa importante, que foi uma ideia que eu tive, que eu vejo em outros cursos também online, que é você ter algo perpétuo, né? O Junk Academy, ele não acaba nunca. Ele não é um negócio fechado, né? Aqui a gente tem 100 vídeos e acabou. É isso daqui, todos os processos da imobiliária, tem tudo que você precisa saber. Não, de forma alguma. Até porque as coisas mudam, né? Então você precisa atualizar processos e novas ideias, até coisas, novos treinamentos, né? Novas ferramentas surgem que exigem que as pessoas sejam qualificadas sobre isso, né? Então é uma coisa orgânica que vai durar para sempre e tem funcionado. A gente está contente aí com o projeto. A gente tem a comunidade lá no Junk Academy, a gente vai acompanhando, as pessoas vão disputando os pontos, né? Cada vídeo que você assiste é um ponto, vai ranqueando, a gente vê que o pessoal engaja bastante, né? Entrega muito bem esse tipo de conteúdo. E aproveitando que a gente falou de nova geração, de novas contratações, eu queria perguntar para vocês o que vocês estão vendo, ou qual é a percepção de vocês em relação a essa nova geração de corretores que está chegando. Inclusive, depois tem uma pergunta meio polêmica aqui para passar em relação a isso, mas por enquanto é essa. Como que vocês enxergam essa nova geração? Se existe mesmo essa nova geração de corretores chegando? E qual que é a diferença que vocês acreditam que é a maior em relação a lidar com uma pessoa nova do time administrativo, por exemplo, e do time comercial, que é o time dos corretores? Vocês veem que existe essa diferença? Se não existe, queria saber um pouco de vocês. Acho que a Lu pode começar respondendo pra gente. Bom, eu acho assim, essa geração nova é muito boa, porque queira ou não, é novidade, né? Traz novidade, é um gás diferente, é uma pegada, né? Diferente, eles têm mais velocidade e eles se preocupam muito com o atendimento, pensando no próximo, pensando no outro, querendo atender, querendo vender e fazer acontecer. Não deixa o cliente esperar, dá um tempinho, não. Eu acho que eles vão com mais garra. Eu vejo muito isso. Sobre o time comercial e administrativo, são completamente diferentes. Então, a gente tem que aprender a lidar e entender isso também. Que o comercial tem que estar na rua, tem que estar vendendo, tem que estar alugando. Eles têm que estar com a cabeça lá na frente, pensando no cliente, e o processo fica um pouco para trás. Então, a gente tem que entender isso também. E não ficar toda hora ali, né, cobrando e sendo chato. Então, tem que saber separar bem essa parte. São perfis diferentes mesmo, né? Totalmente diferentes. Não é a mesma linha de raciocínio. Não. São bem rápidos. E é legal, é interessante, né? Essa diferença. Sim. Bom, eu lembro que quando eu comecei, né, na imobiliária, eu ainda era criança, mas as coisas eram assim. E até durante um bom tempo, tá? Corretor de imóvel era o cara que não deu certo em nada. Corretor de imóvel era isso. Resumidamente é isso. O cara que já tentou fazer várias coisas e nada deu certo, esse cara acabava no mercado imobiliário, né? Era até mal visto, né, antigamente. O pessoal falava um pouco até mal. Não, muito. Vinha muito dessa cultura de tipo, eu trabalhei nisso, trabalhei um pouco na área comercial, acho que dá para vender uma casa, né? Era isso a percepção das pessoas. Por que isso acontecia, né? E por que até as pessoas, muita gente se torna corretor até hoje, né? A barreira de entrada é muito baixa. E isso é uma grande crítica minha. As pessoas às vezes reclamam, né? Mas a anuidade do Cresce é cara e eles não fazem nada. Eu queria que fosse muito mais caro. Tem que ser mais difícil ser corretor, é muito fácil. Mas o que acontecia, né? No passado, a pessoa não tinha mais opção. A pessoa não podia, Raul. O
hoje você tem muita possibilidade, né? Hoje, às vezes, o cara perde o emprego, no outro dia ele pode estar trabalhando como motorista de Uber. Ele tem isso. Eu dei um exemplo aqui, mas hoje você tem várias plataformas. Tem iFood, tem Mercado Livre. Que exige zero capacitação, né? Isso exige que é uma barreira zero. Precisa saber dirigir e ter um veículo, né? Basicamente. Então é uma barreira de entrada mais baixa ainda, né? Uhum. Mas antigamente era corretor de imóvel, era isso. A pessoa não sabe, perdi o emprego. Não, vou virar corretor. Então, o que acontecia? Eram muitas pessoas desqualificadas entrando no mercado imobiliário. E essa visão até que essa forma, né, esse formato perdurou por muito tempo e isso contribuiu para a visão das pessoas em relação aos corretores ser muito ruim. E de fato, muitos corretores eram ruins, o cara era desqualificado, ele não se preocupava com qualificação e entregava um serviço horrível, prejudicando muitas vezes compradores, vendedores. E isso mudou muito recentemente, porque veio uma nova geração, né, até por causa das redes sociais, tudo, que reinventou a forma do corretor trabalhar, né? Não existe mais jornal, né? O cara ele consegue gerar o conteúdo dele e ele coloca aquilo no Instagram, né? Ele junta isso, o cara, um homem ou uma mulher, né? Jovem, um carro ali legal, mostrando um imóvel dentro de condomínio cara, é muito legal isso, é bonito isso. Fica legal no Instagram, né? Muito instagramável isso. Então é até um estilo de vida que outras pessoas começaram a olhar e falar, opa, com isso daqui eu me identifico. Então é isso que aconteceu. Eu não sei se eu respondi a pergunta, né? Respondeu e deu um gancho ótimo para a pergunta polêmica, que é agora. Para quem acompanhou, para escutar, eu vou fazê-la. Que é o seguinte... A gente vê muito disso hoje. Inclusive, ontem a gente estava compartilhando um vídeo de um ele tinha um canal que chamava Galo Frito. É um artista da internet e ele estava anunciando uma casa não sei se vocês viram, uma casa de 19 milhões com funk. Ele virou corretor de imóveis, ele criou um funk e ele apresentou a casa, né, cantando a música, né, cantando o funk para apresentar a casa. E tá cada vez mais, não sei se é a gente que vive nesse mercado ou se as outras pessoas têm tido essa percepção de que tá chegando uma leva de corretores influencers, corretores que apresentam casas de maneiras inovadoras, pessoal chegando de Porsche para apresentar a casa. Então, o que vocês acham disso? O que vocês acham desses corretores influencers, corretores autônomos fazendo esse tipo de conteúdo, entregando conteúdo na internet? Alguns, eu vou dar minha opinião, eu acho muito bom, mas tem uns que chega a ser bizarro, assim, não faz sentido o que o cara tá fazendo, é uma baita de uma vergonha alheia, mas o pessoal tá entregando isso e tá fazendo isso. O que vocês acham dessas pessoas, desses corretores, novos corretores aí no mercado? Polêmico. Então, eu acho que assim, eu não vejo problema com isso, como a forma como as pessoas divulgam, é a forma que a pessoa encontrou para fazer o marketing dela ou o marketing do imóvel, eu acho que é válido. O grande problema é que as pessoas estão se concentrando, estão focando muito mais nisso, né, e esquecendo tudo que está por trás, esquecendo o conhecimento técnico, e isso daí é um perigo, né? Que as pessoas aparecem, ela consegue fazer com que um comprador se interesse por um imóvel através do trabalho dessa pessoa, ou seja, ela foi muito bem sucedida nisso. O que eu vou falar, né? Na ponte, né? O comprador chegou no imóvel que ele queria por causa do trabalho dessa pessoa. Então aí ela é muito bem sucedida. Mas e o depois? E é aí que muita gente está pecando, né? Eles vão lá no corretor jovenzinho, de Porsche, tudo. Mas e o depois? E a venda que vai ser feita sem certidão? O contrato que é mal escrito? As coisas, o negócio que é mal amarrado ali? Então a gente também tem escutado falar de muita história bem triste aí por causa disso, né? A pessoa chegou no imóvel, mas depois o corretor não dá conta mesmo de fazer uma boa diligência ali na transação. Então aí acaba metendo os pés pelas mãos aí e acaba dando dor de cabeça grande para os clientes. Então,
Eu acho que é preciso discernimento ali de quem está comprando, de quem está vendendo, né? E ter esse entendimento. Pô, será que esse corretor sabe o que ele está fazendo? Né? Então, como imobiliária, a gente estimula até que os corretores façam isso, mas a gente está sempre por trás, né? A gente tem um staff muito qualificado para cuidar de toda essa parte aí jurídica, toda essa parte de documentação, financiamento, né? Que é um capítulo à parte aí em toda essa novela. Então, se não tiver tudo isso bem feito, né? Não adianta ali, a casa é linda, o corretor é ótimo, ele é top, ele é prestativo, muitas vezes ele faz um bom atendimento, ali ele conduz bem uma primeira visita, mas tem que ter o resto, né? Então, esse resto ele é muito mais, é o que importa, na verdade, né? Então, se isso não é bem feito, é um problema. Então, fico alerta aí para as pessoas, né? Não tem problema nenhum o corretor ser o influencer ali, né? Mas o que está por trás? É o próprio corretor que vai fazer essa parte de trás ou ele tem um staff, né? Ele tem uma imobiliária atrás dele? É isso que eu bato muito na tecla, né? Você está fazendo um negócio com quem? É só um corretor autônomo? Cuidado. Né? Ah, não, tem uma imobiliária tradicional ali por trás? Ok, eu acho que outra coisa muda de figura. Sim. E hoje, principalmente, eu vejo, né, no nosso dia a dia ali, é algo que acontece super, né? Então o pessoal tem a casa, mas não averbou, não dá financiamento, a casa enfim, é uma herança e a pessoa não passou ainda, tá em inventário, que são coisas que eu acho que como imobiliária a gente tem um papel imprescindível, assim, justifica super no investimento da comissão que a pessoa paga para ter esse checklist muito bem verificado para que a gente consiga entregar ali um sonho, né? A gente sabe, principalmente na compra, tem gente que vai viver uma vida inteira e não vai comprar um imóvel, né? Tá cada vez, eu acredito, e já vou aproveitar para fazer essa pergunta, tá cada vez mais difícil adquirir um imóvel. A gente vê no mercado americano, por exemplo, diversos documentários, notícias que os jovens não conseguem mais, eles não têm mais condições financeiras para adquirir um imóvel. E existem várias nuances que as pessoas não sabem, né? Elas não têm conhecimento do que está ali no backstage de uma venda, até de uma locação. A Lu pode falar para a gente aqui. A gente tem um departamento exclusivo de análise, né? Então, você como proprietário, lógico, existem públicos e públicos, mas hoje você tem um Airbnb, você pega seu imóvel e anuncia lá. Você não sabe quem é essa pessoa, né? A gente parte de um pressuposto que vai dar tudo bem, que ele vai entrar, vai cuidar do meu imóvel. Mas se o cara quiser entrar, barbarizar sua casa e ir embora, quem que vai respaldar você disso, né? Quem que vai te auxiliar no pós-venda, no pós-locação? Então, você vê esse papel da imobiliária ainda, Lu, muito presente no dia a dia, principalmente em relação a isso? Com certeza. Acho que o principal aqui é o que o Gustavo falou, né? Aproveitando o gancho dele, é o depois. Que alugar, a pessoa tá animada. Falando em locação, né? Ela tá animada, ela quer alugar, ela quer mudar. Ela fez tudo isso. Ótimo. Aí depois tem o depois. Então, aqui é todo o cuidado que a gente tem com a administração do imóvel. É pensar nesse inquilino, é pensar no proprietário, na conservação do imóvel. Então, são várias etapas, né, que a gente tem que percorrer ali para que tudo dê certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ser como se o imóvel fosse nosso. A gente cuida cada um como sendo nosso mesmo. Então, cada análise que a gente faz, às vezes a análise chega para mim, não sou eu que faço, mas tem uma ou outra que me passam, e eu tomo cuidado independente do valor. Eu tenho aquele olhar de, tipo assim, pensar no proprietário, pensar no inquilino. Muitos inquilinos querem um imóvel comercial, mas eles não conseguem alugar, não tem como alugar um imóvel para eles, sendo que ele não... Assim, começou um comércio agora, quer alugar um valor muito alto. Então, assim, a gente põe tudo num papel para ver, não, realmente, esse inquilino vai conseguir assumir essa locação, não vai dar problema. Pensando no cliente também, que às vezes nem é nosso cliente ainda, mas pode ser. Mas tem que ter todo esse olhar, esse cuidado. E as pessoas nem imaginam a quantidade de fraude que a gente, né, lida todo dia. Desde... A Lu vai saber falar melhor que eu, mas eu sei que tem documentação falsa, as pessoas se passam por outras pessoas para alugar. Tá muito fácil fraudar. Né? A gente tem que ter esse cuidado também. Às vezes você olha uma documentação, ela tá perfeita, mas alguma coisa ali você tá sentindo que não tá legal.
Então a gente vai a fundo, a gente olha até rede social, a gente vai a fundo mesmo para não errar. Tem todo um Mesmo trabalho sem de espaço. investigação. Tem. É bem legal. E quando a dor de cabeça vem, Vem com se não tudo. fizer direito, Tem que tomar muito cuidado. o que é mais comum assim que a gente recebe de problema na entrega das chaves, por exemplo? Na entrega, quando vai alugar, eu acho que o principal é saber se a pessoa se ela consegue alugar aquele imóvel, é olhar a renda, é olhar quem é a pessoa, a gente faz uma análise como um todo e entregou a chave do imóvel, a gente acredita que não vai dar problema. É lógico que tem a documentação, que a gente tem que ver se é uma fraude, se não é. São vários caminhos que a gente percorre até entregar essa chave. E o principal, na hora de entregar a chave, é explicar para o cliente o que está acontecendo. Então, a partir desse momento, ele vai alugar um imóvel, ele tem um contrato de locação que ele tem que cumprir com a gente, ele tem que cuidar desse imóvel, a conservação. Então, são várias linhas que tem que seguir. Perfeito. E na hora da venda, Gustavo, tem isso também? A gente orienta compradores, vendedores, como que a gente faz ali na hora de selar o negócio para ter certeza de que vai dar certo e não acabar tendo problema mais para frente no pós-venda? A venda é um pouco diferente, Raul, porque a venda é o seguinte, a pessoa está comprando imóvel. A partir do momento que ela comprou, o imóvel é dela, acabou a preocupação, né, com danos no imóvel, o que ela vai fazer com esse imóvel depois. Então isso não cabe à imobiliária, não cabe nem ao vendedor do imóvel, né? Então essa é uma diferença básica, né, entre os mercados de venda e de locação. Então muitas vezes até no mercado de locação, às vezes a pessoa ela comprova a capacidade de pagar aluguel. Mas muitas vezes a gente identifica que tem algo errado, que não é o perfil. Às vezes você olha, por exemplo, você vai alugar um imóvel para uma república de estudantes, daí você olha, pô, estudantes são todos homens, você olha a idade, você olha a faculdade que eles vão fazer, você começa a olhar a documentação, você dá até uma olhada em redes sociais, daí você vê o cara do imóvel. Esse cara ele é muito zeloso com o imóvel dele, você fala, isso aqui não vai dar certo. Então, às vezes, mesmo nesse caso, por exemplo, né? Dei um exemplo. A gente consegue blindar, né? Você percebe que existe a capacidade de pagamento, mas você fala, pô, essa locação aqui vai dar problema. Isso aqui vai dar problema na entrega do imóvel. O proprietário não vai ficar contente com a gente e a gente realmente barra a locação. Em vendas isso jamais acontece. A pessoa comprovar a capacidade de pagamento, tá vendido o imóvel, né? Então, essa é uma diferença básica. Mas o que acontece? Agora falando em vendas e me aprofundando um pouco, que eu acredito no que seja a sua pergunta. Não adianta a gente sair mostrando imóvel para uma pessoa que ela não tem a capacidade para ela adquirir aquele imóvel. Isso é uma situação muito ruim para todo mundo. Todo mundo vai acabar perdendo tempo com isso, às vezes se frustrando, fica ruim para a imobiliária. Então, nós tentamos, no máximo, entender o que é a capacidade das pessoas antes de mostrar o imóvel. Mas o que é o problema no nosso mercado? O problema é que muita gente quer ver o imóvel antes e a pessoa ela se sente, de certa forma, ela se sente constrangida quando um corretor chega e quer, eu uso essa expressão, meter a mão no bolso dela, né? Tipo, para saber levantar os dados financeiros, né? Exatamente, levantar os dados financeiros. No mercado americano, isso é muito mais, essa questão é muito mais pacificada. Todo mundo entende que ninguém sai de casa sem saber essa informação. Então, quando a pessoa começa a buscar um imóvel, ela já tem que enviar toda a documentação dela para o corretor saber exatamente o que ela pode comprar. Você vai conseguir comprar um imóvel até X mil reais e é isso. No Brasil, essa questão já não é tão natural. Então, muita gente ainda se sente constrangida, não gosta, fica brava, reclama em rede social. Porque o corretor quer saber minha renda. Perguntou quanto eu ganhava. Por telefone, ele nem me conhece. Você então, sabe quem eu sou? Principalmente no mercado de luxo, alto padrão, essa questão ela é muito delicada, porque às vezes você está falando ali com um casal de médico, o cara não vai passar a documentação dele e às vezes a gente visita e eles não têm potencial para comprar o imóvel que eles querem. Então isso acaba sendo uma questão complexa que a gente tem que ir
Saber é lidar. no jeitinho, saber lidar com essas questões, né? Tem outras informações. Uma questão que você comentou aí, que é um erro que eu vejo muito acontecendo. Os corretores cadastram o imóvel para trabalhar, um imóvel que está com algum problema na documentação, ou é uma construção que não foi averbada ao terreno, ou seja, na documentação do imóvel só consta um terreno. Um imóvel assim, ele é impossível você financiar ele, você precisa averbar a construção. Então, quando a gente está trabalhando com imóvel assim, as pessoas têm que saber, você tem que dar essa informação. Ó, você quer comprar financiado? Tá bom, é até possível, mas vai demorar mais, tá bom? E é importante também orientar a outra parte, o vendedor do imóvel. Ó, você vai ter custos para fazer isso, tá? E vai demorar mais. A gente tenta conduzir a situação para que ele averbe o imóvel, para que ele regularize. Mas muitas vezes ele também não tem dinheiro para fazer isso ali, ele depende da venda. Sim. Então são situações contornáveis, mas é importante que o corretor tenha o domínio sobre tudo isso e saber orientar as partes, né? Então é assim que funciona mais ou menos na parte da venda, né? Perfeito. E hoje a gente tem um dado de como as pessoas fazem essas compras. Pelo menos lá na imobiliária eu sei que você vai saber responder. Se elas pagam à vista, se elas financiam, o que é mais comum a gente ter hoje na hora das pessoas procurarem e pagarem esses imóveis? Hoje está mais ou menos em meio a meio, tá? Olhando informações, dados deste ano. Então, mais ou menos 50% dos imóveis aí vendidos, eles são através de financiamento, 50% não, é à vista. E tem modalidades híbridas aí também, que envolvem permutas, né? Tem caso que assim, permuta e entra carro, e entra dinheiro, e entra financiamento. Então você tem todas essas variações, né? Mas de modo geral, 50% envolve financiamento. Os outros 50% ou é à vista, ou é um parcelamento curto, né? Em até 24 meses, por exemplo, direto ali com o proprietário. Então tá mais ou menos assim. E isso hoje é tudo a gente quem orquestra, assim, né? A gente conversa com o vendedor, explica para o comprador, ajeita tudo, pede documentação, as pessoas não precisam ficar correndo atrás disso. Somos nós quem, através do nosso corretor, coleta as informações, faz tudo isso. Sim, somos nós, temos correspondentes bancários, parceiros também que nos ajudam com essa parte de financiamento, mas a organização mesmo ela é feita por nós, né? As ideias somos nós que conduzimos aí os negócios para tentar aí o máximo possível fechar, né? Conciliar aí o interesse das partes. E falando de imobiliária, a gente tem um volume muito grande de cliente, né? Entra a pessoa o dia inteiro, principalmente locação. A Lu, quem é a diretora de locação, sabe disso. Entram N pessoas na imobiliária. Já aconteceu alguma situação inusitada, Lu? Alguma coisa diferente que você viu acontecendo na imobiliária? Ou alguém, na hora de fechar o negócio, fez alguma coisa engraçada assim? Você tem alguma situação para compartilhar com a gente? Muito engraçado que aconteceu, que foi uma fraude. Como que a gente descobriu? Esse cliente, na hora de assinar o contrato, que o nosso contrato ele é assinado digital, ao invés de postar a foto com RG que a gente pede para aparecer no rosto, ele postou uma foto de uma macumba e a foto da pessoa com documentação original. Em cima. E a hora que a gente viu que não batia a documentação. Falou assim, peraí, foi uma fraude. Mas a gente falou assim, vamos até o fim para ver o que vai acontecer. Então esse cliente veio assinar, ele veio retirar a chave e a gente estava desconfiado já que o que aconteceria. Por quê? A mulher assinou o contrato, a mulher dele, e quem ia retirar a chave era ele, a pedido dela. E a gente já imaginou que, então, isso iria acontecer e a gente estava esperando por ele. Só que a gente foi atrás dele também. A gente descobriu que o documento que ele apresentou era falsificado. E tudo através de rede social, a gente achou a pessoa verdadeira, entramos em contato, a pessoa era de São Paulo, estava tudo esquematizado, até a polícia estava sabendo. Esse cliente chegou, quando a gente apresentou a documentação original, que é a cópia que a gente tinha, ele pegou e saiu correndo. Ele largou tudo pra cima, assim, parecia um show. Ele largou tudo pra cima e saiu correndo. E a gente não conseguiu pegar, mas eu sei que ele foi preso em outra cidade depois disso. Mas, assim, é bem recente essa história, inclusive. Mas é uma das, porque tem diversas. Sempre tem. Dá pra escrever um livro grande. Gustavo tem uma? Ah, tem várias também. Já tivemos casos de prisões efetuadas dentro da imobiliária. Mais né? de uma. Isso foi um extremo, são histórias tristes.
Mas tem coisa engraçada Coisa também, né? engraçada. Tem muita coisa engraçada. Putz, eu preciso lembrar de alguma de cabeça agora, né? Eu lembro de uma cliente que fez uma live, Brigando com a gente. uma live brigando com a gente. Meu, eu lembro muito disso. Que ela, enfim, eu nem lembro o problema que ela tinha, mas ela resolveu sacar do celular, ligou lá no Instagram e começou, tô aqui na Imobiliária Junqueira, eles estão, enfim, não estão resolvendo o meu problema. E eu não lembro se ela era uma influencer ou não, se ela chegava a ter uma certa quantidade de pessoas, ou era só, né, uma usuária da rede social, enfim. E ela passou um tempão lá, ela não deixou a gente fechar a imobiliária, eu lembro, ela ficou, enfim. Chamou a polícia. Chamou a polícia, passou do horário. E, lógico, quando as pessoas conversam comigo sobre imobiliária, como a gente atua com locação, de fato, a gente sabe que gera problema. Mas eu falo para todo mundo, o papel da imobiliária não é mitigar, né? A gente não vai anular os problemas, mas a gente vai resolver. Sim. Né? De um jeito ou de outro, a gente vai fazer com que as partes se entendam. Então, para quem aluga direto, eu imagino que a dor de cabeça deva ser extrema, porque a gente sabe que, e não é só o locatário, o locador também dá dor de cabeça, né? As pessoas, elas criam ali todo um problema que às vezes é pequeno e elas transformam em algo gigantesco. Então, ter a imobiliária também ali para fazer o intermédio é hiper importante em relação a isso. Né? Porque são os detalhes ali de uma locação que pode dar problema, que é o que dá, na verdade. Então, você deixa um deslize, que você deixa passar, vai dar problema lá na frente. Durante a locação, no começo da locação, é um probleminha desse tamanho. Mas lá no final, torna um problema tão grande, que daí você vai deixar chateado o proprietário, o inquilino, e você não consegue resolver. Lógico, você resolve tudo, né? Você dá um jeito. Mas, às vezes, não é da forma que a gente gostaria que fosse. Da melhor forma. Porque eu não quero perder o cliente. Eu quero que o cliente fique feliz com a gente, satisfeito. Os dois lados, né? Sim. Porque hoje o inquilino está entregando, amanhã ele pode alugar de novo. Amanhã ele pode ser um proprietário. Então, a gente tenta, né, ser o mais justo possível para que todos fiquem felizes. E é importante você falar isso, principalmente da parte de justiça. Né? Algumas pessoas que têm experiências ruins com imobiliária sempre têm a visão de que a imobiliária me prejudicou, ou a imobiliária não quis me ajudar. Mas a imobiliária é o neutro. Né? Eu lembro que a gente assistiu uma palestra uma vez e eles fizeram um paralelo, principalmente na rescisão, com o divórcio. A imobiliária é o juiz. A gente está ali para entender o que está acontecendo e tem que ficar bom para todo mundo. Né? A gente não quer prejudicar ninguém, pelo contrário, a gente quer fazer com que ambas as partes se resolvam, até porque tem isso, né? O nosso locatário de hoje pode ser um comprador de amanhã, o nosso proprietário pode alugar com a gente. Então, tudo que a gente faz ali é justamente para ir equilibrando a balança e também não ser injusto com ninguém no dia a dia. Sim. Aí tem uma informação equivocada. Não somos os juízes. A gente é um conciliador. Perfeito. É diferente. Porque nós nem temos esse poder de decidir. Né? O nosso papel ele é conduzir as situações de acordo com o contrato, de acordo com a lei, né? Para que as pessoas ajam da maneira correta. Né? O grande problema é que você tem muitas situações que às vezes o que está cumprir ali o que está no contrato, muitas vezes, vamos dizer assim, moralmente não é o mais justo. Então a gente tenta conciliar as situações. Graças a Deus, muitos proprietários, até muitos inquilinos, eles entendem também, eles acabam tendo a mesma conclusão, a mesma percepção que nós e as coisas são bem resolvidas, né? Mas quando não o são, né? Daí sim tem os juízes ali, daí tem a lei para decidir, né? Quando a gente não consegue aí chegar num entendimento comum entre as partes. Perfeito. Eu lembro, ele falou da história inusitada, eu lembrei de uma, não sei se você lembra disso. Uma vez a gente administrava, né, uma locação numa chácara no Monjolinho, você lembra? Dos patos? Esse imóvel foi abandonado pelo inquilino. Daí vizinhos ligaram, viu, imóvel abandonado. E só que tinha toda a criação lá, né? Pato, galinha, se eu não me engano, tinha até uma vaca. Daí
Tem dos Aí fatos. a gente teve que entrar com a emissão de posse para entrar no imóvel, porque todas as coisas do inquilino estavam Tava lá, lá. só que a gente teve que ficar, eu acho que alguns meses ali tratando Cuidando dos dos bichos, patos, que aquilo é, lá da ração. Todos ração, os ó. dotes veterinários de Luísa usados ali. na prática. Mas tem Nossa, muita isso foi- história. É que muitas, infelizmente, são tristes, né? Envolve coisas. Pô, já fizemos despejo em supermercado, por exemplo. Você tem que ir e ficar Lacrar. responsável pelas mercadorias que estavam lá. Mas tem coisa engraçada também, que eu não tô lembrando de cabeça, mas a gente pode marcar um podcast só pra Só falar das desses gafes. casos aí, né? Perfeito. E aproveitando, vocês falaram de participarem dessas situações, a Lu deu o exemplo do documento fraudado. O que vocês têm como atribuições no dia a dia de vocês, né? Para as pessoas entenderem, o diretor de uma empresa, o diretor de uma imobiliária, ele tem processo operacional? Vocês fazem coisas que são constantes no dia a dia? Vocês fazem só a gestão? Vocês supervisionam? É um mix de tudo isso? Como que é o dia a dia de vocês na imobiliária? Principalmente pela distinção, acho que é um pouco diferente, a Lu com locação e o Gustavo ali em vendas, mas eu queria entender melhor essa divisão de atribuições e o que de fato compõe o dia a dia, né? O que vocês... o que toma mais o dia a dia de vocês na empresa? Eu acho que a gente não consegue colocar a mão hoje em dia. A gente não consegue ficar no operacional, que é impossível. Por isso que nós temos os líderes, que eles nos ajudam muito. E é mais a gestão. A gestão, é lógico, a gente tem, eu pelo menos tenho a minha rotina, que eu gosto de fazer as coisas para ver o todo do imobiliário que está acontecendo, mas qualquer problema que surja ou qualquer dúvida, eu não vou pôr a mão na massa. Eu vou chamar a pessoa responsável, vou conversar e vou pedir que ela me ajude. Mas falar que a gente fica no operacional hoje não tem como. É muito difícil, né? É impossível, na verdade. E nós temos que ter muita disciplina para não fazer isso. Porque muitas vezes, assim... Dá eu uma mesmo vontade morro de vontade de passar a mão no telefone, ligar direto com o cliente e tentar, sabe, conduzir a situação diretamente, pessoalmente. Vou falar para você que às vezes, raramente, eu ainda faço isso. Você tem que fazer, sabe? Porque em situações extremas isso é exigido. Mas tem que ser dessa forma, né? Eu penso dessa forma, né? Que você tem 3 níveis de trabalho. Você tem o operacional, você tem o gerencial e você tem o estratégico. Hoje eu tento me manter o máximo possível no estratégico. Eu estou buscando cada vez mais sair até do gerencial. É algo que a Luísa ainda faz mais do que eu, esse gerencial ainda, mas é algo que a gente vem trabalhando para mudar. Até com a promoção recente da Fran, né, que está ajudando mais a gente no gerencial. Mas não é como eu disse antes aqui, né? Pô, às vezes não tem jeito, você tem que fazer alguma coisa que é do operacional, que é realmente acompanhar uma visita, atender um cliente junto. Às vezes a situação exige isso, né? Mas é mais ou menos a forma como a gente entende as coisas, né? Eu queria também falar que a gente falou algumas vezes um pouco sobre isso aqui, e eu acho que eu vou mudar de assunto, tá? E vou voltar no assunto anterior, que é sobre fraude, né? Sobre isso. A gente ainda trabalha, e eu gosto muito desta forma de garantia de locação, que é o fiador. Está muito na moda as garantias financeiras, cartão de crédito. E eu tenho as minhas ressalvas com isso. Tem as suas vantagens, mas eu acho que tem desvantagens também. Eu acho que para um cliente, inquilino, que tenha lastro, que tenha uma garantia, que ele conheça, que ele tenha um parente, que tenha condições de ser um fiador, eu acho essa a melhor forma de garantia, porque ele não vai ter que gastar dinheiro, ele não vai ter que pagar seguro, fiança, ele não vai ter que pagar ali a tarifa do cartão de crédito. Uhum. O cliente que tem um fiador, ótimo, é a melhor forma de garantia para ele, é a menos onerosa. Mas tem um custo ali social, que ele vai ter que pedir para alguém ir assinar para ele como fiador. Então esse é o custo, mas financeiramente é mais em conta. Mas enfim, é a garantia que a gente ainda mais usa e é a que eu mais gosto, tá? O que é o problema hoje? O que é um problema? Você perguntou, né? O que mais acontece? Existem muitos fiadores profissionais.
Eu ouvi isso, falar disso. Que é o Priscila quê? falou. É uma pessoa que ela cria hoje, antigamente era anuncinho no jornal. Hoje é na internet. A pessoa cria um site, eu sou seu fiador. Você me paga uma taxa aqui, eu viro seu fiador. Geralmente é uma taxa barata, que é mais barata que um seguro, tá? Sim. E daí essa pessoa vai apresentar uma documentação que a pessoa vai usar na imobiliária para alugar um imóvel. Isso é crime. Isso é crime. Ponto final. Por quê? Porque geralmente esse fiador, ele vai apresentar uma documentação falsificada, ou às vezes a documentação é até original, mas ele está usando a matrícula ali para comprovar o lastro desse fiador, ele utiliza uma matrícula de um imóvel que muitas vezes é um imóvel que custa 20 mil reais, é um terreninho ali no fim do mundo, que ele está usando constar, de garantia em centenas de contratos de locações pelo Brasil inteiro, e muitas vezes, se ele mesmo for o fiador, o que daí, de repente, nem configuraria num crime, não sei dizer ao certo. Mas daí ele vende esse terreno, porque nada impede nenhum imobiliário, na verdade, é raríssimo, né, uma imobiliária averbar a locação na matrícula do imóvel, ele vende esse terreno e todo mundo ficou sem lastro. Então, assim, a gente tem um trabalho forte ali, Capri, todo o departamento ali de análise para barrar esse tipo de coisa, né? Mas é algo que acontece e muitas vezes a pessoa, o inquilino, no desespero, ele quer alugar, ele fala, putz, a seguradora negou aqui, eu não tenho fiador, eu vou aqui, eu vou recorrer a isso. Mas é errado, porque muitas vezes ela recorre a um fiador que está usando uma documentação falsa e ela se envolve no crime. Tá? Então até é um alerta para as pessoas não busquem esse tipo de solução, porque vocês possivelmente, na verdade vão melhorar, provavelmente vocês vão estar se associando a criminosos e incorrendo risco ali de até parar na cadeia mesmo. E tá? uma das histórias que a gente tem também é isso que aconteceu. É isso. E ela sumiu. Era uma senhorinha super simples. E ela falou assim, mas eu comprei o fiador, ele é meu. E isso, a polícia foi lá e acabou prendendo. Prendeu ela. É uma pessoa super, às vezes, né? Super Deu dó. ingênua, não faz a mínima ideia do que tá fazendo. E ela falou, comprei, é meu. Esse é meu fiador, eu paguei ele. E outra, hoje, tem várias formas, né, de ter uma fiança ali. O fiador é o mais tradicional, mas tem o cartão de crédito, título, seguro fiança. A gente vai te ajudar, né? A pessoa que procurar a gente e ser sincera em relação a isso, olha, eu tô precisando, mas eu não tenho, a gente vai conseguir uma solução e até um alerta, porque é isso, tem gente que faz e não sabe o nível do problema que ela tá causando para ela mesma ali. Então, é um ótimo alerta. Acho que estamos chegando aqui nos finalmente, né? Já tivemos um papo muito proveitoso até aqui. Então, para finalizar, agora agosto, 1º de agosto, a gente faz 44 anos de imobiliária. É um tempão aí de tradição, de presença na cidade. Vocês têm alguma novidade? Vocês estão trabalhando em alguma coisa em relação a isso? Inclusive, a gente tem um slogan novo para esse ano que tá ali para dar um spoiler do que possivelmente vai acontecer, né? Que é construindo o novo, valorizando a tradição. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí do que vocês têm em mente que está por vir aí nos próximos anos. Ele que é bom de falar. Bom, vamos dar em primeira mão aqui a notícia então, né? A gente está aí há um ano e pouco já construindo um anexo novo ali na nossa matriz ali e temos uma data de inauguração. Não podia deixar de ser em 1º de agosto, né? Aniversário de Piracicaba, aniversário nosso de 44 anos, então 1º de agosto aí vai ser a inauguração aí do nosso prédio novo que vai abrigar aí as nossas equipes comerciais de vendas e locação. Então eu acho que isso é a próxima novidade aí, a próxima grande novidade. E eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi completamente, Sim. ou se quer algo além ali, né? As pessoas acham que passam ali e vêm, mas nem todo mundo sabe que é nosso, né? A construção é nossa, o prédio vai ser nosso. Então já é uma notícia em primeira mão que vai ser sim e vai
em breve ser ocupado? Eu enxergo a imobiliária assim, né? Principalmente falando da locação agora, né? A locação muita gente não sabe disso, mas eu acho que para as grandes imobiliárias, até da cidade, mesmo fora, a locação é sempre um carro-chefe, né? Porque ela tem as administrações ali, as receitas. E o que é uma particularidade da locação, Raul? Na mesma forma que você aumenta suas locações, você começa a alugar mais imóveis, o que vai acontecer? Daqui 2 anos, 3 anos, você vai começar a ter mais entregas. Então, a locação ela tem esse problema crônico. Você não pode parar de crescer. Se você quer continuar crescendo, você tem que sempre estar alugando mais imóveis, porque daqui 2 anos mais imóveis vão começar a ser entregues, o que vai requerer com que a gente tenha uma equipe ali de rescisão maior, né? Uma equipe de vistorias maior. Então, a gente tem isso enraizado na gente. A gente não pode parar de crescer. Então, esse é o nosso pensamento aí de médio e de longo prazo. A gente precisa estar sempre crescendo, sempre criando aí novas fórmulas de permanecer crescendo. Temos hoje 2 filiais, né? Temos Rio das Pedras, Santa Terezinha, e temos ideias de atuar aí em outras regiões. Ainda não temos nada concreto, mas é algo que está no nosso radar, que é para a gente conseguir continuar crescendo, né? Vai chegar uma hora e eu espero que chegue o quanto antes, que Piracicaba fique pequena demais, né? Não dá mais para crescer aqui. E daí a gente vai ter que aí galgar aí novos lugares, novas regiões. Então eu acho que no médio e longo prazo, eu acho que esses são os planos aí. Maravilha. E para quem está pensando em fazer parte da nossa equipe, quem está querendo, né, galgar esses novos caminhos com a gente, temos vagas, as pessoas podem acompanhar a partir das redes sociais. A gente tem inclusive agora uma plataforma que é o Solids, então você que está começando, inclusive, né, que quer ter um primeiro contato, quer conhecer a imobiliária, você pode acessar ali o site do Solids, que a gente lista todas as vagas. E para finalizar, queria ver com vocês se vocês têm algum conselho ou alguma sugestão, livro ou um filme para as pessoas que estão começando, principalmente na carreira, que querem chegar num papel ou num nível dentro da empresa. Às vezes nem trabalha com a gente, né? Trabalha em outras imobiliárias ou em outras empresas. Como que vocês podem aconselhar essas pessoas a crescerem, principalmente com esses conteúdos mais leves, assim? Lógico que livros são essenciais, eu acredito que vocês tenham ótimas recomendações de livros, mas se vocês lembrarem também algum filme, algum documentário que vocês gostam bastante e que possa ser proveitoso para quem está acompanhando a gente. Você quer falar? Quer que eu responda? Bom, eu sempre gostei muito de ler, mas eu também vou fugir um pouco dessa resposta. Livro, eu recomendo um sempre para todo mundo que me pergunta. E assim, se você já leu, leia de novo, que é o Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que isso serve para qualquer pessoa, de qualquer ramo. E é um livro de relacionamento pessoal. Você precisa saber se relacionar com as pessoas. E ali é uma bíblia. É um livro curto até, dá para ler em 3 dias, vai, irmão. Se você lê numa velocidade média. E é válido. Eu acho que esse ano eu li ele de novo, tá? Muito válido. Então, falando sobre livro, é isso. Tudo que eu penso aí sobre relacionamento, sobre como tratar as pessoas, tá ali. Mas eu acho que hoje, né, agora dando uma dica, assim, falando muito do que eu penso e muito do que foi a minha história, a gente olha hoje, todo mundo aqui, eu acho que a maioria das pessoas tem Instagram, né? E eu acho que as pessoas passam tempo no Instagram demais, e aquilo lá não é a verdade, não é a realidade. Só que quando a gente fica muito tempo ali, a gente tende a achar que né? A gente tende a acreditar muito naquilo.
e não é a realidade, principalmente os jovens. Eu acho que eles estão até contaminados por isso, e isso gera muita frustração, gera muito até casos aí de depressão, coisas até mais extremas do que isso. E eu acho que, assim, uma dica, fica menos no Instagram, porque a vida não é isso, sabe? A vida é realmente, é estudar. E estudar, que eu falo, também não é o... Isso também conta, né? O tradicional, acadêmico, né? Fazer uma faculdade, mas eu acho que, assim, estudar também é, de repente, assistir um vídeo da sua área interessante, é fazer um curso específico da sua área, online que seja, mas realmente fazer, é ter constância naquilo, né? E também praticar o que se aprendeu, né? E tudo isso, é claro, né? Isso aí não é instagramável, é chato, né? Muitas vezes é chato, não é prazeroso. Mas se você quer mudar a sua realidade, se você quer construir algo grande, é esse o caminho. Ele é chato, mas é um plantio, é realmente fazer isso, é buscar, né? Buscar, fazer, e um dia, eu li esses dias, né? Não lembro exatamente aonde, mas agradeça porque hoje a sua vida é o que você sonhou há 10 anos atrás. Era algo mais ou menos nessa linha, né? Uhum. E eu me identifiquei muito com isso, porque hoje eu com 2 filhos maravilhosos, uma família, minha esposa, a imobiliária também, sabe? Eu olhei esses dias, eu até mostrei para a Luísa umas metas, uma agenda antiga minha. Uma agenda, se eu não me engano, ali de 2013, 2014, era coisa de 10 anos. E tinha as metas que eu fiz da empresa do ano. E eu olhei aquilo assim e falei, putz, olha onde a gente chegou. Olha o que era a nossa meta. Olha o que eu sonhava. Né? Tipo assim, a meta de um ano era o que hoje a gente faz em 2 meses, menos até, sabe? Era um negócio absurdo, assim. A gente tinha 25 funcionários, é um negócio bizarro, assim, olhar o quanto a gente cresceu em 10 anos. E eu lembro que eu sempre, eu passei por isso, sabe? De ficar estudando e ficar lendo livro de autoajuda, às vezes livros bons, às vezes livros ruins, e ficar fazendo curso, e ficar fazendo palestra. E era a vida acontecendo aquilo, né? Daí você via, parecia que assim, um ano você fazia, nada acontecia, era muita frustração, muita coisa dando errada, mas daí você olha o poder do longo prazo, né? Todo esse plantio, tudo que a gente fez e olha onde a gente chegou. Então, eu acho que é isso, sai do Instagram e, cara, a vida não tem nada a ver com isso, né? A vida de verdade ela é muito mais profundo, tem muita coisa que é chato de fazer, é ruim, mas se você sonha ali em ter essa vida aí dos influencers... Então, faz o plantio ali que... Faz acontecer, né? Que é isso. Acontece, mas não é no Instagram. É o escolha seu difícil. Exatamente, é isso aí. Eu acho que sonhar, todo mundo sonha, né? Todo mundo tem um sonho, mas é aquela pessoa que realmente persiste no sonho, vai atrás, e realmente nada é rápido, a gente sabe que não é. Então, quando você tem um sonho, você tem um objetivo, você vai atrás, você consegue. Você não pode desistir. Sim. E é mais fácil de desistir, né? Porque a gente cansa. É mais cômodo. É mais cômodo, mas tem que E eu acho que mais eu já sofri muito com isso, principalmente na época do jiu-jitsu, né? Eu tinha um mindset, eu achava assim que não, para eu ser feliz eu preciso ser campeão mundial, porque eu morava com um monte de campeão mundial, eu preciso ser campeão mundial também, né? E eu vivi em busca disso e, isso me gerou muita frustração já. E eu fui aprender isso já de faixa preta, eu demorei para entender isso. Que a felicidade mesmo, ela tem que estar no processo. Ela tem que estar no processo, você tem que aprender a ser feliz com o que você tem hoje. Você tem que ser grato com o que você tem hoje. E todo mundo tem que ter muita, principalmente assim, no nosso meio, com quem a gente convive, tem que ter muita gratidão. Porque... existe muita gente numa realidade bem pior no nosso país, infelizmente. Então, é aprender a ser grato, aprender a ser feliz ali no processo. Porque senão, é muito mais difícil. Você vai sofrer muito mais, sabe? Então... E às vezes para conquistar uma coisa que
você tem uma visão, mas você não chegou lá ainda para saber, né? Então, às vezes, você chega e realmente é tudo isso, mas também acabou. Você vai ter que ter outra meta. Exatamente. Ou você chega e, pô, não era o que eu tava esperando. E você perdeu todo esse tempo que você poderia ter aproveitado para chegar. É isso, é bem isso. Perfeito. Pessoal, muitíssimo obrigado. Obrigado por abraçarem o projeto, obrigado por estarem aqui hoje presentes. Vocês têm alguma consideração final, algo que vocês queiram falar antes da gente terminar? Eu acho que não, eu queria agradecer você, cara. Eu acho que você tá bem, parabéns aí pela condução. Eu já tô pensando aqui no próximo. Olha lá, meu sonho de ser Silvio Santos. Pô, hoje a gente falou de Charlie Harper, né? Falou de Silvio Santos. Hoje rendeu, viu? Precisamos fazer mais isso. Sim. Muito bom, Raul, parabéns. Valeu, Lu, obrigado. E eu agradeço também a você que ficou até aqui, ficou até o final, aos nossos colaboradores, né, que fazem tudo isso ser possível, que estão lá todo dia atendendo os clientes. Queria agradecer também ao espaço, ao Davi, né, da agência BEI aqui, que cedeu espaço pra gente. Muito obrigado. Você de Piracicaba que não sabe aonde você pode alugar um espaço para um podcast, alugar um estúdio para videoaula também, que a gente começou o projeto do Junque Academy aqui. Então, sejam muito bem-vindos e muito obrigado. Espero que tenha uma próxima, né? Vamos fazer acontecer. Vamos sim. Comentem, pessoal. Deve ter espaço, né? Mandem sugestões, falem aí se vocês gostaram aí para nos encorajar aí para os próximos, né? Para não nos dar um gás. Não que precise, né? Não precisa de muita coisa não, mas se vocês fizerem, vai contribuir aí. Perfeito. Valeu, obrigado e até uma próxima. Valeu. Papo Imobiliário com Gustavo Junqueira.